Esses encontros sempre vão continuar existindo, porque a gente tem aqui uma riqueza imensa de escolas para continuar fazendo esse projeto. Mesmo que você vá na mesma escola, daqui 2 anos, ela mudou completamente. Ela já fez, ela mudou a sala de lugar, aquele processo que ela fazia, ela já está fazendo diferente, porque ela aprendeu que não funcionava daquele jeito. E a ideia é cada vez se aproximar mais das escolas para que todo mundo tenha a oportunidade de fazer isso. Sou Sávio Paes, atuo há 18 anos aqui no Colégio Darwin, já passei por várias funções e atualmente eu estou como diretor-geral das 3 unidades. Meu nome é Marcela Benatti e estou como diretora da sede Darwin Sul. O Colégio Darwin é uma escola familiar, foi fundada pelo meu pai, professor Mardônio Paes. O Mardônio, desde a fundação da escola, ele sempre foi aquele cara apaixonado pela educação e ao mesmo tempo muito empreendedor, muito visionário, né? Então sempre teve ali na essência dele essa possibilidade do poder transformador na vida das pessoas. Passando de gerações a gerações até hoje, a gente acredita muito nesse poder transformador da educação e a gente acredita que ele pode ser feito sim e deve com amor, com acolhimento e com humanização. É um aluno que lá na vida profissional ele vai lembrar da escola com saudade, ele vai lembrar da escola como um ambiente de acolhimento, como um ambiente de cuidado. Então o Darwin, antes de toda a legislação e a regulamentação que a gente tem que atender, a gente tem uma essência de relacionamento. A gente lida muito bem, de forma muito intensa com os nossos alunos e suas famílias. E quando a gente chega nos anos finais e no médio, fica um pouquinho mais desafiador, mas a gente não abre mão dessa presença, porque a gente entende que a escola não substitui a família. Então, se a família estiver presente, acompanhando, cobrando o aluno, cobrando a escola, a gente vai ter uma entrega melhor. Sinto as professoras, as coordenadoras que me acolhem de uma forma extremamente única. O colégio tem um ambiente extremamente acolhedor, então eu me sinto muito feliz de estar aqui e eu vejo essa relação como aqui sendo praticamente uma segunda casa para mim. Quando um gestor ele consegue fazer com que o clima organizacional de uma escola seja extremamente participativo, com certeza ele vai conseguir melhores resultados, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista socioemocional. Então, quando ele chama os seus professores e pergunta, por exemplo, como que nós podemos, na opinião de vocês, ter o melhor resultado? Quando ele escuta as lideranças dos alunos e pergunta como os nossos alunos podem fazer o melhor que eles puderem para que o ensino se estabeleça. Quando ele traz os pais e ele escuta também dos pais, como, na opinião de vocês, vocês podem ajudar os seus filhos para que eles sejam bons alunos, respeitosos, amigos, estudiosos? Quando ele faz, primeiramente, essa pergunta para a sua comunidade escolar, ele vai perceber que, primeiro, vão chegar muitas boas ideias, porque muitas vezes a resposta está no próprio grupo, não está nele. E a partir disso, conseguir, junto com todas as suas equipes, criar um projeto pedagógico extremamente consistente que atenda a sua comunidade, ao mesmo tempo que atenda todas as metas que foram por eles ali elaboradas. Não é que a gente não tenha uma hierarquia, mas é que não tem problema também do professor ir direto para a direção. A gente tem esse relacionamento, a gente está sempre em todos os lugares, né? E eu acho que essa proximidade facilita muito esse levar a cultura e acompanhar. A gente sabe quando está destoando ali um pouquinho. E nós temos dentro da nossa proposta pedagógica essa essência de olhar para o aluno como um todo, não somente o hoje, mas também como é que vai estar esse aluno na sociedade. Bem preparado para os desafios do futuro, mas ao mesmo tempo saudável emocionalmente. Um aluno que tem uma base, né,
sólida de conhecimento, que tenha equilíbrio emocional para transitar entre as diversas áreas do conhecimento e que ele seja feliz. Que ele seja feliz. Algo que é muito validado por todos nós é que nós não esperamos o problema acontecer para depois sinalizar aos pais. Há um primeiro sinal de uma dificuldade da criança, ali o nosso acompanhamento é direto e diário, quando nós começamos a perceber uma ansiedade, uma dificuldade, ou mesmo aqueles primeiros sinais de insatisfação por parte que a criança ela nos dá sinais muito sutis ao longo da trajetória acadêmica. Então, é procurar entender, ler esses sinais que a criança está fazendo e buscar esse apoio, essa parceria com a família. O pai que fechou com você, às vezes ele quer ouvir da coordenação só eu te entendo, faz sentido a sua preocupação, eu acredito no que o seu filho pode superar. Às vezes um exemplo de outro aluno, né, sem citar nomes, sem expor, mas assim, eu já vivi isso aqui na escola e o nosso processo pedagógico de disciplina, nesse caso que eu estou trazendo, o fato, a gente está insistindo nele porque a gente acredita, a gente está dando oportunidade para ele crescer. Então o caminho sempre da escuta, o caminho da comunicação proativa vai ajudar muito nesse desenvolvimento de uma relação de confiança. O processo de matrícula ele é um processo comercial, né? Existe todo um passo a passo ali de apresentar a escola, de vender a escola, de passar os valores, de explicar a parte do material didático. Então, acho que isso é comum em todas as escolas. O que é muito comum também é aplicar um teste de seleção, né? E nós abrimos mão desse teste de seleção. A gente faz uma entrevista com a família e com o aluno. Antes de conhecer qual é a capacidade que o aluno tem de responder uma questão de matemática, a gente quer saber por que ele está escolhendo o Darwin, por que a família dele quis vir para cá, quais são os desafios que ele traz no dia a dia, quais são os desafios que ele traz da escola anterior, quais são as expectativas que ele tem com o Darwin, ele aluno e eles família, e eu acho que isso já inicia a relação de uma forma diferente. Na primeira semana de aula a gente faz uma avaliação pedagógica, a gente levanta ali o nível de cada um dos alunos, das turmas, a gente tem ferramenta e dados para isso. Mas eu acho que antes de chegar na parte de conteúdo, que é importante, que a gente não abre mão, a gente quer conhecer quem são as pessoas que estão entrando na escola e por que elas estão entrando na escola. Então eu acho que esse diferencial já inicia no processo de adesão. E é normal existirem casos em que as expectativas não estão alinhadas. Então, naquele momento, a gente alinha a expectativa ou a gente entende que talvez o Darwin não seja a melhor escola para aquela família naquele momento. Quando a instituição se apresenta e mostra os nossos limites são esses, as nossas regras são essas, famílias que digam, mas por que não? Por que eu não posso? Né? Isso é um desafio. A escola não pode se acovardar. Tem que mostrar, nós acreditamos dessa forma, acreditamos que os limites de um adolescente podem ir até aqui, de uma criança podem ir até aqui. Ou seja, torna-se cada vez mais importante a instituição voltar para a própria história, quem nós somos, o que nós acreditamos, e expor isso de uma maneira clara, transparente, com a comunicação bem feita, porque os desafios da gestão são mais no campo pessoal. Paralelo a isso, a gente tem a questão da cultura de paz e a gente trabalha esse projeto de muitas formas, né? De formas diretas em alguns projetos em sala de aula, de formas indiretas no hino da paz que toca diariamente, nas salas que recebem ali os pacifistas. Então esse é um diferencial muito real e muito vivido aqui no Darwin. É como os pais são tratados no relacionamento, é como nós lidamos com os problemas que acontecem ao longo do ano, né? Porque paz não é só um conceito, é um verbo, né? É o verbo pazear, é o verbo de você agir com paz, agir com o propósito de resolver conflitos. Então isso lá na educação infantil a gente usa na mediação de conflitos, no bater no coleguinha e como é que a gente vai resolver isso, até no ensino médio, como é que a gente lida com os outros problemas que começam a surgir, o bullying, né, os preconceitos. Então é uma coisa que a gente vive muito e acaba sendo muito natural. E tendo como referência grandes nomes que foram pacifistas ao longo da sua história, que fizeram da sua vida um exemplo de uma expressão de paz para melhorar o mundo.
Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa, né, fazendo toda essa gama de grandes nomes que servem de respaldo cultural, humano e, é claro, de cidadania para os nossos alunos. Vocês andarem pelo Darwin, toda sala tem o nome de um pacifista, e aí durante o ano, em vários projetos, eles estudam aquele pacifista. Os alunos se vestem do pacifista, contam um pouquinho da história, então a cada etapa eles conhecem 4, e nós cantamos o hino da paz. Quando você trabalha a cultura de um modo geral, ou você mostra para o jovem que há um mundo diferente daquilo que nos é apresentado constantemente, onde a gente parece estar remando contra a maré, mas na verdade está formando uma nova onda, e que essa onda tem que ser positiva dentro do aspecto cultural, dentro dos valores que a sociedade necessita que nós tenhamos. É natural que a maioria das escolas nasçam da parte pedagógica, né? É comum quando a gente vai olhar a composição de nascimento da escola, digamos assim, nascer de um professor, de uma professora, de alguém que sonhava pedagogicamente. No nosso caso não foi tão diferente. Meu pai veio de sala de aula e tinha realmente esse viés mais pedagógico. Mas a nossa sucessão ela aconteceu cedo, né? O meu irmão entrou logo na escola, eu também entrei cedo e a gente já teve uma formação de gestão. Então a gente passou a ter uma preocupação com a gestão da escola, além da parte pedagógica, muito cedo. Então, quando a nossa demanda exigiu isso, né, e as nossas condições permitiram, rapidamente a gente profissionalizou a nossa gestão. Então, a gente passou a ter processos bem definidos, a gente passou a departamentalizar as áreas quando passou a ser necessário. Então, a gente está vivendo hoje um momento de transição de gerações bem importante dentro do mercado de trabalho. Então nós temos aqui na escola mesmo, né, um grupo de pessoas que trabalha conosco há mais de 25 anos, né, 20, 25, 15 anos. Temos um outro grupo que é mais jovem, que vem chegando no mercado, né, que é recém-formado e que tem as suas primeiras oportunidades, né, acontecendo agora. Então, um grande desafio que nós temos hoje é fazer com que essas gerações elas consigam, né, dentro da escola, conviver e aprender umas com as outras. Então a gente tem, claro, os jovens chegando, ensinando, né, trazendo novidades também para os mais experientes, assim como os experientes precisam, né, mostrar tudo que construíram nos últimos anos. Então esse choque de gerações, ele existe, não tem como ele não existir, mas dele a gente consegue extrair sempre algo muito bom, muito positivo, de ambos. Essas trocas, né, que a gente consegue fazer tanto nas nossas jornadas, que a gente desenvolve aqui na escola, entre os colaboradores, quanto a nossa prática, né, diária, elas sempre são enriquecedoras de alguma forma. Eu aprendi isso lendo um livro de um filósofo chamado Roger Scruton. Todo processo, toda tradição tem uma inteligência embutida. Então não é porque você chegou numa escola, num ambiente escolar, que alguém não sabe explicar por que as coisas funcionam da maneira que elas funcionam, não é por isso que elas não têm uma razão e que elas não sejam eficientes. Porque as soluções que as escolas vão encontrando ao longo do tempo, ela vem de muita tentativa e erro. O projeto que eu quero colocar como alguém que sucede tem a ver com a missão? Ele traz mais valor para a semente, para a essência do que já havia sido implantado lá no coração dos fundadores? O custo de implementação da sua ideia vai trazer quais benefícios? Se você consegue colocar isso num papel e mostra para quem você está sucedendo que essas ideias vão trazer um ganho, à luz da missão que essa escola tem, você vai ter um parceiro do seu lado. Que quando estão as duas gerações trabalhando junto, por incrível que pareça, esse é, na verdade, o apogeu. Então a forma da gente ser gracioso agora vai determinar muito o que a gente vai colher lá na frente. Um dos aspectos que eu considero, né, mais desafiadores é construir um leitor crítico, e nós fazemos um investimento muito grande em leitura em todas as etapas da escolaridade, cada um com a sua complexidade. Buscamos aperfeiçoar o repertório das crianças, desde o infantil 1. Todos os níveis de ensino passam por uma curadoria de livros
de literatura, importante para o desenvolvimento de cada fase. É um hábito que me engrandece totalmente, tanto no sentido cognitivo quanto no sentido de pensamento crítico mesmo. E eu acho que isso me ajuda em repertórios socioculturais para vestibulares e me ajuda em experiências de vida, com as leituras as quais eu tenho. Eu acho que os projetos, embora sejam direcionados pela escola, a área, o tema, é uma forma de você dar voz ao aluno, né? Então o aluno ele tem um objetivo ali a cumprir, um tempo, um prazo, né? Mas ele vai trazer a demanda da forma que ele entendeu, da forma que ele aprendeu, num formato que ele entende que faz mais sentido. Então a CID, a FLID e alguns outros projetos têm esse conceito de trazer o protagonismo para o aluno. E normalmente são os eventos que mais marcam os alunos, porque ali eles prepararam, né? Eles não foram simplesmente receptor da informação. Como os nossos projetos a gente fala que é o momento que os alunos mais guardam no coração, eu acho que a gente tem que enriquecer esses momentos. Enriquecer esses momentos no aspecto pedagógico, mas enriquecer esses momentos também de convivência com os nossos colaboradores e com os familiares. Fica muito mais difícil a gente implementar algo novo se a gente não está aberto a ouvir. E o Darwin é muito aberto a ouvir, né? Sejam os professores, os coordenadores, as famílias. E a partir disso o processo de inovação se dá. A gente vai vendo o que é que faz sentido. Então, quando a gente pergunta para o professor, por exemplo, de matemática, professor, o que você está precisando para você dar a sua melhor aula? Professora da educação infantil, qual, na sua opinião, é a melhor formação para fazer com que você possa ser a sua melhor versão? Quando a gente conversa com um professor, por exemplo, da área de ciências da natureza, professores, o que, na opinião de vocês, nós podemos fazer para que os alunos, a partir das experimentações científicas, tenham as melhores ideias e tenham as melhores performances, por exemplo, numa Olimpíada? Então, quando eu passei a ouvir os professores, a escola começa a ficar imbatível. Uma boa escola, ela precisa ter bons professores, mas ela precisa ter bons gestores, pois é tudo como uma engrenagem. A gestão, ela sempre nos incentiva, elabora formações com a gente, momentos em que nós sentamos, debatemos sobre os erros para tentar cometer o mínimo possível, que a gente vai cometer, e tentar focar também nos acertos. Por que está dando certo? Vamos manter isso assim. Porque muitas vezes a gente está em sala de aula, a gente não, às vezes comete alguns erros que a gente não percebe. Então é um outro olhar, é um outro ponto de vista e que se complementam para que os alunos tenham um melhor aprendizado, né? E a gente também tenha uma melhor maneira de fazer com que o conhecimento chegue até eles. A gente se preocupa muito com o clima organizacional, então o nosso clima organizacional ele é mensurado semanalmente, né? Eles têm uma pesquisa onde eles têm uma plataforma de escuta ativa e nessa plataforma a gente sempre dá o retorno para o colaborador. Ele sabe que muitas das nossas decisões, muitas das decisões até estratégicas, são tomadas tendo essa escuta ativa com eles, então eles se sentem realmente sempre parte, né, do processo, eles se sentem parte da decisão e a gente dá essa devolutiva para eles, né? A FLID é a nossa feira literária Darwin, né? Assim como a CID é a nossa semana interdisciplinar Darwin. Dentro desses grandes projetos da escola, nós temos vários objetivos. Um objetivo assim, que eu considero mais premente, mais contundente, é a socialização. Na FLID, o aluno tem a possibilidade de apresentar para os seus colegas, para as famílias, para os professores, o que a leitura trouxe de aprendizado, né, ao longo da trajetória literária durante o ano. E a gente, ao longo dos anos, foi buscando uma temática que envolvesse os alunos, as famílias
explorar essa temática através de palestras, através de práticas educacionais, de oficinas, de formações de leitura para os alunos. E eles acabaram se tornando protagonistas desse trabalho. E a FLID é um espaço em que a gente vai extrapolar a leitura, sair dos livros, né, e expor de uma forma mais concreta essa leitura de mundo, seja numa poesia, numa crônica, num documentário. Então, ter essa proximidade com os gestores nos dá segurança e nos faz apostar ainda mais para que os projetos possam continuar a acontecer. O conselho que eu daria para um gestor que está começando agora é que ele se identifique com o que ele faz. O desafio ele se torna muito maior quando a gente faz algo em que a gente não acredita genuinamente. E um segundo conselho é se preparar. Porque eu acho que não é só do amor, da identificação que se vive. O mercado requer preparo, requer técnica, requer pessoas boas do seu lado, boas tecnicamente e que também acreditem no projeto. E é isso que vai fazer com que tudo que você sonha, acredita e pensa mais na frente ganhe força, ganhe voz e ganhe braços, porque ninguém faz nada sozinho. Não tem coisa que eu acho mais linda do que uma feira de ciências em que as famílias participam ativamente, que as famílias vêm vibrar com os alunos, que as famílias vêm não só no encerramento, mas ao longo do projeto. E eu acho que a escola, eu acredito muito nesse papel da escola de aproximar essas famílias, de relembrar que a presença dos pais, tanto na primeira infância, mas em toda a vida escolar do aluno, é muito significativa. Que o Darwin seja esse ambiente de casa, de acolhimento, que dê saudade, que tragam memórias boas para o resto da vida.